Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos a mais uma lição da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. Desta feita estaremos estudando a lição de número 8, que traz por título O Início da Civilização Humana. Nesta lição, meus irmãos, veremos muitos conceitos referentes à sociedade humana. E também se fará necessário que nós façamos a definição de várias palavras, vários termos usados pelo comentarista nessa lição, para que possamos ter um melhor entendimento do conjunto da lição. Para o textuário da lição, temos o texto de Gênesis, no capítulo 4, versículo 17, que nos diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Meus irmãos, guardem esta expressão. Ele edificou uma cidade. Já na verdade prática, nós temos: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Mas o que seria, meus irmãos, uma sociedade? Sociedade pode ser definida como um agrupamento de seres, que podem ser outras criaturas além dos seres humanos, que vivem em estado gregário, isto é, entre aspas, que vive em bandos e tem colaboração mútua. Vejam que, nessa definição, não está sendo levado em conta o grau de parentesco, muito menos o sistema de governo ao qual esta sociedade está submetido. E ainda falando sobre esta verdade prática, e agora se referindo a estas missões, do ser humano, como está mencionado aqui, estas missões foram dadas ao primeiro casal diretamente pelo Deus Todo-Poderoso. Porém, meus irmãos, a humanidade falhou em cumprir os desígnios, os desejos, os mandamentos de Deus. Porém, hoje, cabe a nós, Igreja do Senhor, cumprir esses desígnios que Deus havia dado para o primeiro casal. E um desses desígnios é glorificar ao nome do Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos de 1 ao 16. Acompanhe a leitura, por favor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? E Deus disse: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra,
e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Aqui então, meus irmãos, nós lemos a triste e terrível história do primeiro homicídio registrado na Bíblia Sagrada. Um homicídio motivado por inveja, por ciúmes, pois, segundo nós acabamos de ler, Deus havia aceito o sacrifício de Abel, porém não aceitou o sacrifício de Caim. E aqui nós vemos em primeira mão o desdobramento do pecado cometido pelo primeiro casal. Sigamos em frente. Para o objetivo geral, nós temos esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Como falamos, meus irmãos, no início da aula, nesta lição nós teremos vários termos, várias expressões que precisaremos trazer à definição. E aqui no objetivo geral nós temos uma delas: esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Porém, nós falaremos da civilização no tópico 1 desta lição. Aguarde um pouquinho e tenha paciência. Já para os objetivos específicos nós temos, para o tópico 1, conceituar a origem da civilização humana. Para o tópico 2, correlacionar civilização e conflito. E para o tópico 3, o objetivo é demonstrar o Deus que intervém na civilização. Vocês vão perceber, meus irmãos, que nós vamos ouvir muito a palavra civilização. E como eu mencionei, nós estaremos definindo o uso desta palavra já no tópico 1. Entrando então na introdução. Nesta lição, estudaremos a origem da civilização humana. Veja aí a presença mais uma vez desta palavra civilização. Continuando, e para tanto, focaremos no capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Guarde esta frase, meu irmão. Encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Esta primeira cidade recebeu o nome do filho de Caim, Enoque, conforme vemos em Gênesis 4 e 17. Continuando, apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. Aqui, meus irmãos, vemos mais uma vez a menção do atributo de Deus chamado imanência. Lembrando que imanência de Deus, meus irmãos, é o atributo no qual Ele, mesmo sendo grande, infinito e maravilhoso, Ele continua presente na vida da criação, não apenas intervindo, como o comentarista mencionou, mas principalmente cuidando, zelando, trabalhando para manter a harmonia de todas as coisas. E uma outra coisa que Deus se preocupa muito em fazer, meus irmãos, é velar para que a sua palavra seja cumprida. A exemplo do que ele disse para Jeremias, no capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então vejam, meus irmãos, que a atuação de Deus, que aqui o comentarista chama de intervenção, envolve inclusive o trabalhar de Deus para que a sua palavra se cumpra, principalmente na vida daqueles que servem a Ele. A palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é imutável e Deus, o Todo-Poderoso, se preocupa e vela por esta palavra para que ela tenha cumprimento nas nossas vidas,
Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Lembrando, meus irmãos, que a palavra redimir significa resgatar, salvar. Ou seja, a salvação, o resgate, a libertação do povo do mundo depende tão somente deles acreditarem e aceitarem o Evangelho da salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. E cabe a nós, como igreja, proclamar estas boas novas. Como ponto central da lição, meus irmãos, nós temos: fundar uma sociedade que glorifique a Deus é o que o Pai espera do homem. Conforme nós comentamos agora há pouco, o homem foi feito para glorificar a Deus. Uma das responsabilidades dadas por Deus ao homem foi servi-lo, glorificar ao nome do Senhor, dominar a terra. Mas, conforme mencionamos, o homem falhou miseravelmente nesta tarefa. Porém, hoje, meus irmãos, nós como igreja assumimos esta responsabilidade em cumprir os mandamentos do Senhor, em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus nesta terra, principalmente para glorificar o nome dele. Eu gosto de usar bastante esse texto de 1 aos Coríntios 10, 31, que diz, lendo na Nova Versão Transformadora: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Também poderíamos citar o Salmo 103, versículos 1 e 2, na Almeida Revista e Corrigida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O nosso objetivo, meus irmãos, como cristãos, é fazer tudo para a glória de Deus. Que Deus nos dê da sua graça, para que consigamos caminhar dia após dia, dando toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao nome dele. Aleluia. Continuando então, chegamos agora ao tópico número 1, que diz a origem da civilização humana. Neste tópico, definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Aqui, meus irmãos, a exemplo do que tivemos nas lições anteriores, temos um sumário daquilo que será tratado neste tópico 1. Subtópico 1, definindo a civilização. Finalmente chegamos, meus irmãos, na definição. Segundo o dicionário Wise, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda, segundo Gênesis 4. Sinceramente falando, meus irmãos, não entendi nada desta definição que está aqui. É o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Eu fui procurar e realmente exatamente isso que está escrito é a definição do dicionário. Mas vamos tentar trazer numa linguagem mais fácil, de mais fácil entendimento para todos nós. Na realidade, meus irmãos, este conceito de civilização é um conceito muito complexo da antropologia e da história. Não se é muito fácil trazer definição sobre ele. Podemos dizer então, meus irmãos, que civilização é um processo social em si, em que agrupamentos humanos, que seriam agrupamentos humanos, grupos de pessoas, evoluem em todas as áreas, incluindo
a intelectual, a área artística, a área moral e a área material. Pode-se dizer também que é o processo que torna, entre aspas, civilizada uma sociedade, ou seja, educada e preparada para a vida em comum. E uma característica marcante do processo de civilização, meus irmãos, é o estabelecimento de cidades, para que este povo habite nelas. Os irmãos se lembram que eu pedi por 2 vezes para que os irmãos guardassem expressões, tanto lá no texto áureo quanto na introdução, no que diz respeito a construir uma cidade? Então, meus irmãos, a construção de uma cidade é um sinal de que aquele povo está se civilizando. Isso significa que a descendência de Caim foi a primeira civilização conhecida, ou pelo menos registrada na Bíblia, entre os habitantes da terra. E por que civilização? Porque eles construíram a primeira cidade. Espero que tenha ficado claro para os irmãos essas definições. Continuando, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Vejam que aqui, meus irmãos, o comentarista cita o que nós chamamos de processo civilizacional, ou seja, ele reconhece que a questão da civilização é um processo de melhoria, é um processo de evolução do povo que sai do campo e passa a morar nas cidades. Inclusive, meus irmãos, o pastor Cláudio Honor de Andrade, que é o comentarista desta lição, ele preparou um vídeo de comentário sobre esta lição de número 8. Eu vou deixar o link para o vídeo do pastor Cláudio Honor aqui embaixo, abaixo deste vídeo. Os irmãos assistam e vejam os comentários que o próprio escritor dessas lições deixou registrado ali no seu canal do YouTube. Inclusive, ele menciona no seu vídeo que, se o primeiro casal não houvesse pecado, a civilização alcançaria toda a terra a partir do Éden, e faz algumas considerações sobre o assunto. Eu, meus irmãos, não tenho condições de comentar sobre este assunto, pois eu me sentiria bastante desconfortável. Entendam que essa pergunta do pastor Cláudio Honor, do comentarista desta lição, é uma suposição. Uma suposição de que o que aconteceria se o primeiro casal não tivesse pecado. Não há como nós sabermos efetivamente, principalmente não há como nós provarmos uma teoria baseada numa suposição de o primeiro casal não haver pecado. Eu não tenho, irmãos, essa coragem, eu não tenho condições de falar, de supor nada nessa questão, porque tudo seria suposição, não conseguiria se provar nada. E quando se fala de suposições sem fatos e dados concretos, fica muito difícil, principalmente quando se vai ensinar uma classe, ensinar uma sala, ensinar para alguém. É sempre importante nós tomarmos o cuidado de, durante o nosso ensino, estabelecer fundamentos que possam ser comprovados. Devemos evitar a questão das suposições. E quando eu digo suposições, são ideias que não podem ser comprovadas. O texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, meus irmãos, baseado neste versículo, e também na nossa experiência e pelo que nós vemos dentro da Bíblia Sagrada, eu prefiro me abster, eu prefiro evitar de especular, a respeito desse assunto de, e se o primeiro casal não tivesse pecado, será que haveria civilização? Eu me abstenho. Como eu disse, eu deixarei
aqui abaixo do vídeo o endereço, o link para o vídeo do pastor Cláudio Honor. Os irmãos fiquem à vontade para assistir e ver as teorias que o comentarista sustenta para responder a esta pergunta. Continuando então, subtópico 2. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. E aqui ele cita Gênesis capítulo 2, versículos 18 ao 25. Vejam, meus irmãos, que o comentarista está considerando a família criada por Deus como sendo a civilização. Mas, conforme comentamos, ela só passou a ser, entre aspas, civilizadas a partir do momento em que passou a habitar em cidades, que se deu algum tempo depois, através da descendência, através de Caim e sua descendência. Então, meus irmãos, eu considero importante nós fazermos essa diferenciação, porque a definição de civilização é para aquele povo que se tornou civilizado, ou seja, que mora em cidades. E o primeiro casal, nós não temos menção que eles moraram em cidades. A Bíblia nos dá a entender que eles sempre habitaram no campo, pois a primeira menção de uma cidade construída na Bíblia justamente foi Caim quem a construiu e colocou o nome de seu filho Enoque. Continuando então, a partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Então vejam aqui, meus irmãos, que o comentarista está mencionando que a família, nos dá a entender que a família é a base de tudo. Que partindo da família, a nação foi possível, a formação da nação foi possível, a formação de povo foi possível e também a formação de Estado foi possível. Ou seja, a família é a base de todas as instituições humanas. E como eu disse que nós iríamos definir muitas coisas, vamos definir família. O que é família, meus irmãos? Qual é a definição de família? Família pode ser definida como um grupo de pessoas ligadas por casamento, filiação ou adoção. E filiação significa uma pessoa que descende, que é filho ou filha de uma outra pessoa. Então a definição de família é clara. Grupo de pessoas ligadas por, em primeiro lugar, casamento. Em segundo lugar, por filiação. Em terceiro lugar, por adoção. Vejam, meus irmãos, que essa definição é muito clara para nos mostrar qual foi o padrão estabelecido por Deus para a família. E tanto é verdade que, quando uma pessoa se casa, ele forma uma nova família com o seu cônjuge, desligando-se da família do seu pai. A Bíblia nos diz: deixará pai e mãe e unir-se-á à sua esposa, em Gênesis 2:24. Então vejam que o casal, quando contrai núpcias, quando se casa, ele está formando com essa decisão, com essa atitude, com o pacto do casamento, eles estão formando uma nova família. E este é o padrão de Deus. Casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. O padrão de Deus para a família, para os casamentos. E a nação, irmãos. O que significa uma nação? Uma nação é constituída por uma população que partilha a mesma origem, língua, religião e ou cultura. Ou seja, são pessoas que possuem uma história e identidade comuns. Um exemplo de uma nação, podemos citar a nação de Israel. Ainda se referindo à nação, os irmãos podem notar que esse conceito de nação não se limita, por exemplo, a todas as pessoas estarem morando na mesma região demográfica, na mesma região territorial. E um exemplo clássico dessa questão são justamente os judeus. Os judeus foram muito perseguidos durante a história. Foram perseguidos por Nero, foram perseguidos pelos nazistas, foram perseguidos
de muitas formas e eles se dispersaram pelo mundo inteiro. Porém, eles nunca deixaram de ser judeus. Eles nunca deixaram de ser israelenses, de pertencerem à nação de Israel. Já a definição de povo é a população do Estado considerada sob o aspecto puramente jurídico, sendo constituído por um grupo de pessoas entendidas em sua integração em uma ordem estatal determinada. Eu sei que está difícil a definição, porque eu peguei a definição também no dicionário. Mas entendam, meus irmãos, por povo, aquele ajuntamento de pessoas que estão morando ali numa determinada região, num determinado país, num determinado estado. Independente se são da mesma nação ou não. É o povo que está morando em algum estado, em algum país. É a população, né? Essa é a definição de povo. Nós podemos exemplificar o que acontece aqui no nosso Brasil. Aqui no nosso Brasil nós temos o povo brasileiro. Mas o povo brasileiro é formado por uma mistura de nações. Aqui dentro do povo brasileiro nós temos pessoas de todas as nacionalidades. Aqui nós temos os orientais, aqui nós temos os africanos, aqui nós temos os europeus, aqui nós temos os norte-americanos, nós temos, enfim, todas as outras nacionalidades nós encontramos aqui dentro do povo brasileiro. E por que povo brasileiro? Porque habitamos aqui no Brasil. Somos regidos pelas leis brasileiras. Então somos o povo brasileiro. Fazemos parte, né, do povo brasileiro. E por último, meus irmãos, temos a definição de Estado, né, com o E maiúsculo. A definição de Estado é um país soberano, ou seja, é um país com liberdade, como sendo o Brasil. O Brasil, a República Federativa do Brasil, é um Estado com E maiúsculo. É um Estado soberano, é um Estado com estrutura própria, ele é politicamente organizado. Então nós temos lá definição de nação, definição de povo e definição de Estado. Como na frase que o comentarista comentou, né? Por causa da família, é possível haver nação, é possível haver povo e é possível haver Estado. Ou seja, a família é a base de todas estas estruturas ou todas essas entidades que nós acabamos de mencionar. Continuando então, portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Em relação a isso, acabamos de fazer o comentário que realmente a família é a base. Sem família, não haveria estas outras instituições. Continuando então, aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Aqui, meus irmãos, o comentarista enfatiza que até na igreja a família é a base. E realmente não há o que se discutir, eu acredito que não há dúvida a respeito disso. Mas eu gostaria de me atentar a uma palavra que o comentarista deixou nesta frase, sociedade perfeita. Aqui nós precisamos lembrar que, quando nós falamos de igreja, nós temos duas instituições. Nós temos a instituição chamada Igreja Visível e temos a instituição chamada Igreja Invisível. Na Igreja Invisível, nós temos sim perfeição, pois a Igreja Invisível, meus irmãos, é formada pelos salvos em Cristo Jesus. É uma igreja espiritual. E esta igreja é formada por aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Esta igreja é perfeita. É a igreja que Cristo virá buscar no arrebatamento. É a igreja que o Espírito Santo está preparando para o seu noivo Cristo Jesus. Porém, não podemos nos esquecer que temos a outra entidade, que é a igreja visível. E já na igreja visível, irmãos, nós não encontramos perfeição. Por que nós não encontramos perfeição? Porque a igreja visível é formada por pessoas imperfeitas. E além das pessoas imperfeitas, das pessoas que erram, das pessoas que magoam, das pessoas que muitas vezes até trazem escândalo, nós temos
Ali dentro da igreja visível, também o que a Bíblia chama de joio, que são os servos do inimigo das nossas almas, se passando, entre aspas, por cristãos. Então nós vemos que, infelizmente, na igreja visível, a igreja local onde nós congregamos, é uma igreja imperfeita. É uma igreja onde muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que causam escândalo, nós nos deparamos com muitos problemas. Por quê? Porque é uma sociedade formada por pessoas imperfeitas, porque somos imperfeitos. Mas o que precisamos, irmãos, é estar atentos, para que nós não nos deixemos entristecer pelas falhas dos outros. A Bíblia nos diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Ele, meus irmãos, que assim nós jamais cairemos. Continuando então, subtópico 3, a subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Precisamos entender, meus irmãos, que esta expressão, um fim em si mesmo, significa algo feito sem o objetivo de se obter algo fora daquilo. Ou seja, trabalho por trabalhar. E temos um exemplo claro a respeito dessa questão do trabalho. São as pessoas chamadas workaholic. Já ouviu essa expressão? Workaholic. Os viciados em trabalho. Aquelas pessoas que trabalham simplesmente pelo fato de trabalhar, sem nenhum objetivo a mais do que trabalhar. Conforme mencionamos, o trabalho não é um fim em si mesmo. A vida não é só trabalhar. O trabalho, na nossa vida, ele tem um objetivo. Conforme um adágio, né, um ditado que nós ouvimos aí pela rua, pelo mundo, pela sociedade, nós temos que trabalhar para viver e não viver para trabalhar. O nosso trabalho, meus irmãos, tem que ter um objetivo. E o objetivo é nós ganharmos os recursos necessários para manter a nossa vida. Trabalhar para poder viver e não viver para poder trabalhar. E realmente, meus irmãos, a maioria de nós precisa trabalhar para poder ganhar o sustento, o pão chamado pão de cada dia. Inclusive, o apóstolo Paulo nos dá até uma orientação muito forte nessa questão, ali na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. A Bíblia, meus irmãos, de forma alguma dá apoio a preguiçoso. Nós somos constrangidos pela Bíblia Sagrada a trabalhar. O livro de Provérbios tem duras palavras contra o preguiçoso e afirma claramente que a pobreza atingirá a vida do preguiçoso, pois ele não tem coragem de trabalhar. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para que este mal não atinja nenhum de nós e nós possamos honrar o trabalho que Deus colocou em nossas mãos e glorificar ao nome dele, inclusive com o nosso trabalho. Continuando então, quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nesta área. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Nós vemos ali em Gênesis 2:15, na nova versão Transformadoras, o seguinte texto. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Esse versículo, meus irmãos, nos diz claramente que Deus deu ao homem a responsabilidade de trabalhar. Pois este versículo, ou esta ordem, né, ou esta menção deste versículo, vem muito antes do primeiro casal pecar contra Deus. Ou seja,
este versículo vem desmistificar, ou seja, esclarecer as coisas para aquelas pessoas que pensam que o trabalho ou a necessidade do trabalho se deu depois que o primeiro casal pecou. E não foi isso que aconteceu. Deus já fez o homem com a responsabilidade do trabalho. Depois que Deus formou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden com a responsabilidade de cultivá-lo e tomar conta dele. O que aconteceu com o pecado do primeiro casal foi que esse trabalho ficou muito mais sofrido, ficou muito mais difícil, porque a terra foi amaldiçoada. Mas, meus irmãos, precisamos ter isso muito claro nas nossas mentes, que Deus fez o homem para o trabalho. E o próprio comentarista faz aqui uma menção de que Deus, o nosso Deus, trabalha também. Ele citou aqui o texto de João 5,17, onde o Senhor Jesus fala, que o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas um versículo que eu gosto muito de citar em situações como essa é Isaías 64,4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Meus irmãos, Deus é Deus trabalhador. Ele não fica ocioso, ele não fica simplesmente recebendo a glória dos querubins lá no céu. Deus é um Deus que trabalha. Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que zela. Deus é um Deus que vela. Deus é um Deus que, enfim, que está 100% do tempo trabalhando em prol daqueles que nele esperam. Que nós possamos nos espelhar em Deus e termos coragem para o trabalho e que possamos trabalhar com objetivos, irmãos. Não simplesmente trabalhar por trabalhar, mas trabalhar com objetivos. Objetivos claros para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Conforme vimos, irmãos, na lição anterior, após o pecado do primeiro casal, dos nossos pais, a terra foi amaldiçoada e passou a produzir por si só apenas espinhos e abrolhos. Continuando então, chegamos ao tópico de número 2, civilização e conflito. Observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Aqui, meus irmãos, nós vemos mais uma vez um pequeno sumário sobre o que será tratado nesse tópico 2. Subtópico 1, Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, a agricultura e a pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Então é Gênesis 4:2. Segundo Champlin, meus irmãos, aquele escritor daquela enciclopédia de filosofia e teologia, aquela enciclopédia gigantesca, segundo ele, o Champlin, tanto Adão quanto Eva, eles eram, assim como Caim, eram lavradores da terra, ou seja, cuidavam, cultivavam a terra, enquanto apenas Abel era pastor de ovelhas, cuidava ali dos animais. E aqui, meus irmãos, é interessante nós mencionarmos algo da chamada antropologia geral. Nós não somos defensores dessa antropologia geral, mas existem algumas coisas nela que são bastante interessantes nós mencionarmos, principalmente nessa questão da evolução referente à civilização. E entendam que tudo isso que eu vou falar para os irmãos é apenas a título de curiosidade. Talvez os irmãos possam usar isso para enriquecer a sua aula, mas percebam, meus irmãos, que este tema é tratado na antropologia geral, não é tratado na antropologia teológica. Então, bastante cuidado, que fique claro para os irmãos quando forem ministrar e se forem utilizarem essas informações junto aos seus alunos. Bom, meus irmãos,
Então, para os estudiosos, existem 3 estágios de evolução das sociedades, no que diz respeito a essa questão da civilização, tornar uma sociedade civilizada. O primeiro estágio eles chamam de selvageria, onde o que eles chamam de economia da coleta seria praticada. O que seria a economia da coleta? Seria aquela economia onde a população não planta, não cultiva e não pastoreia nada. É aquela fase, por exemplo, onde um povo entra num bosque, numa floresta e simplesmente come o que aquela floresta oferece. Se encontra ali vegetais, come os vegetais, se encontra ali animais, caça os animais, se encontra ali peixes em algum rio, em alguma água ali, pesca os peixes e se alimenta do que tem preparado já na natureza. Esta fase é a primeira fase, que eles chamam de selvageria. E uma outra característica de um povo nesta fase da selvageria é que eles são nômades, ou seja, eles não ficam num lugar só, eles ficam mudando de posição conforme o alimento vai acabando de um lugar, eles vão para outro, e vão para outro, e vão para outro. Então, este estágio é o primeiro estágio da população humana, chamado pelos estudiosos da antropologia de selvageria. O segundo estágio, eles chamam de barbárie. E nessa sociedade, ou neste segundo estágio, a sociedade produziria o seu próprio alimento. Através do quê? Através da plantação e também do pastoreio. Então veja que já houve uma evolução. Enquanto a selvageria só consumia o que a natureza dava, os que estavam no estágio da barbárie, eles cultivavam e também pastoreavam. E uma outra característica dessa nação ou desse povo nesse estágio da barbárie, eles também paravam um pouco de ser nômades, ou seja, eles se estabeleciam em algumas regiões para fazer o seu plantio e também para cuidar dos seus animais. E o terceiro estágio que esses antropólogos mencionam é o estado justamente da civilização. E nesse estágio da civilização, a grande diferença entre os outros dois é que este povo se estabelece em cidades. Meus irmãos sabem, que quem se estabelece em cidades precisa ter ao seu redor áreas de plantio, áreas de cultivo. Então percebam que a civilização normalmente é formada pela área onde tem as cidades e pela área rural que provê a alimentação para esta cidade. Então, o terceiro estágio é justamente a civilização, onde o povo forma a cidade, onde o povo acaba se educando, entre aspas, acaba se civilizando, entre aspas, aprendendo a viver em sociedade. Então, segundo os antropólogos, essa questão da civilização está ligada basicamente à formação de cidades. Para eles, meus irmãos, quando não há cidades estabelecidas, o povo não é, entre aspas, civilizado. Então, nós vemos quando olhamos para a Bíblia Sagrada, se nós usarmos esses conceitos da antropologia geral, nós vemos que, por exemplo, Adão, Eva, Caim e toda a descendência de Sete até Noé, a Bíblia não diz que nenhum destas famílias edificou uma cidade. Apenas do lado lá de Caim, que se afastou da presença de Deus, que foi lançado por causa do seu homicídio, ele construiu uma cidade. E a partir daí nós vemos na Bíblia, inclusive nós vamos ver essa situação um pouco mais para frente, por causa desta cidade que ele construiu, os seus descendentes atingiram um alto grau de desenvolvimento intelectual, justamente motivado pela construção da cidade. Então vejam, meus irmãos, estas informações que eu lhes passei, se vocês quiserem, pode usar na sua aula, mas, mais uma vez, eu faço menção disso.
Se atentem que não é a antropologia teológica que fala isso, é sim a antropologia geral. Continuando então, sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Vejam, meus irmãos, que mais uma vez o comentarista usa a palavra civilização para se referir à humanidade. E, no meu entendimento, nem sempre é a palavra mais correta. Mas nós entendemos, sigamos em frente. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Na realidade, meus irmãos, eu não consegui entender o significado desta frase, né? Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Eu não consegui entender essa questão da convergência de ambas as atividades. O que nós podemos extrair de importante em tudo isso foi que Caim matou Abel movido por inveja. A Bíblia diz que Abel ofereceu a Deus os primogênitos das suas ovelhas e mais a gordura, que nós vamos ver lá mais para frente na lei, que eram justamente as coisas que deveriam ser oferecidas para Deus, o primogênito dos animais e a gordura. Só que se você notar, você vai ver que Caim ofereceu para Deus do fruto da terra. A Bíblia não menciona do melhor fruto da terra. A Bíblia não menciona do melhor que ele tinha. A Bíblia diz que ele ofereceu do fruto da terra, que nos dá a entender, meus irmãos, que foi algo comum, que foi algo que não foi algo especial para Deus. Alguns defendem que o certo a ser oferecido para Deus naquele momento seria sacrifícios de animais. Mas nós não temos referências bíblicas nenhuma a respeito disso naquele momento. Lá na frente, no Êxodo, nós vamos entender, sim, que era para se oferecer animais. Mas naquele momento, ali no comecinho da humanidade, eles deveriam oferecer aquilo que era fruto do seu trabalho. Então, muitos pensam que Caim foi reprovado porque não ofereceu um animal, mas ele não tinha um animal. Ele trabalhava como... ele cultivava o campo. Ele era agricultor, ele não era pastor de ovelhas. Como que ele ia oferecer uma ovelha se ele não tinha? Ele tinha que oferecer aquilo com o qual o fruto do seu trabalho, que era os frutos da terra. O erro de Caim foi que o seu coração não era sincero para com Deus. Além da sua oferta não ser o melhor dos seus frutos, o seu coração também não era perfeito diante de Deus. Nós vemos isso claramente na repreensão que Deus deu a ele. A Bíblia também fala que Deus aceitou tanto ao sacrifício de Abel quanto a Abel. E já no caso de Caim, Deus não aceitou nem Caim nem o seu sacrifício. Ou seja, aquilo que Caim ofertou não era o melhor para Deus. E a intenção do seu coração também não era pura diante do Senhor. Então ele foi rejeitado, e por conta dessa rejeição por parte de Deus, ele passou a ter inveja e ódio do seu irmão. E vejam que Deus ainda deu a ele uma oportunidade, Deus ainda o repreendeu quando a Bíblia diz que o seu semblante descaiu. Deus disse a ele, mas Caim, por que se descaiu o seu semblante? Ali naquele momento, meus irmãos, que Deus estava falando com Caim, Deus estava dando a ele uma chance, falando, olha, o pecado está à porta, você deve dominá-lo. Se você não dominá-lo, esse pecado vai dominar você. Deus estava dando uma outra chance para Caim, meus irmãos, porém Caim rejeitou essa nova chance de Deus e decidiu por matar o seu irmão, movido por inveja e ódio. Vejam então o início terrível da humanidade por conta do pecado do primeiro casal. Muito triste. Continuando então, segundo subtópico, a cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim. Logo após este haver assassinado Abel, a cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana.
Além de todos esses problemas, meus irmãos, nós podemos ver que a construção dessa cidade por parte de Caim foi um ato de rebeldia contra Deus. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 12, na nova versão transformadora, nós encontramos: o solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Deus, meus irmãos, havia sentenciado a Caim a que ele fosse um nômade, a que ele não tivesse casa, a que ele não tivesse uma parada definitiva na terra. Deus o amaldiçoou para que ele ficasse andando sem ponto fixo na terra. Mas Caim desobedeceu aquilo que Deus havia determinado e construiu uma cidade e colocou nesta cidade o nome do seu filho Enoque. E outro ponto a ser colocado foi que, pelo texto que nós lemos, Caim não iria conseguir ter colheita satisfatória da terra. Nós lemos no texto, né? O solo não lhe dará boas colheitas por mais que você se esforce. Ou seja, o solo havia recebido das mãos de Caim o sangue de seu irmão Abel. E por conta disso, Caim havia sido amaldiçoado como lavrador da terra. Então, provavelmente, a Bíblia não nos diz, mas podemos, por inferência, entender que ele procurou outros meios de subsistência. Não sei se a caça, não sei se cuidar de animais, eu não sei o que Caim fez, mas em cima desta maldição que ele recebeu de Deus por ter matado seu irmão, é pouco provável que ele tenha sido um lavrador, porque a terra havia sido amaldiçoada por conta do seu assassinato. Agora, meus irmãos, em relação ao que o comentarista mencionou a respeito, da violência e banalidade em relação à vida humana nesta cidade de Caim, eu confesso aos irmãos que eu procurei muitas informações a respeito dessa cidade e não achei absolutamente nada. Não há nada que fale, pelo menos eu não encontrei. Se os irmãos souberem de alguma fonte confiável que fala desta cidade, do que aconteceu ali na cidade de Lameque, os irmãos me avisem, coloquem aqui, deixem aqui nos comentários para eu pesquisar, porque eu realmente não encontrei nada. Então, irmãos, eu vou me abster, conforme eu falei em relação lá em cima, eu vou me abster de fazer mais algum comentário a respeito de Lameque, a respeito da cidade, porque justamente eu não encontrei mais nada. Tem uma lição de 2015, escrita pelo próprio Cláudio Honor de Andrade, que trata da cidade de Lameque. Eu li essa lição, meus irmãos, eu li o conteúdo dessa lição, mas a exemplo do que eu já tinha falado, é uma lição até interessante, mas não tem muitas informações que se possa comprovar. O comentarista, o pastor Cláudio Honor, escreve muito bem, ele conta a história muito bem, só que não existe fundamentos, não existe, vamos dizer assim, nada que se comprove o que aconteceu. Ele diz que a cidade era violenta, ele diz algumas coisas, que a vida era banalizada, mas sabe quando você não sente firmeza em afirmar aquilo categoricamente porque você não consegue provar? Então, em situações como essa, eu prefiro me abster de realmente afirmar uma coisa contundentemente. Eu vou deixar também, meus irmãos, o link para esta lição aqui abaixo do vídeo. É uma lição de 2015, eu não lembro agora o trimestre, mas que o mesmo comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, escreveu para a CPAD em lições de adultos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para os irmãos consultarem e que possa servir também de algum auxílio, de alguma ajuda para os irmãos na ministração da sua aula. Seguindo em frente, então, tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis e em seguida celebrou seu duplo homicídio com uma poesia. Os comentaristas bíblicos, meus irmãos, comentam que este Lameque, que foi neto de Caim, simboliza a violência, o ódio, a desesperança e um mundo entregue ao mal. Já o outro Lameque, vocês sabem que tem 2 Lameques, esse que foi neto de Caim, e tem o Lameque do capítulo 5 de Gênesis,
que é o pai de Noé. Então, esse Lameque, neto de Caim, representa a violência, o ódio, a desesperança e o mundo entregue ao mal, enquanto o outro Lameque de Gênesis 5, que era o pai de Noé, ele representa, por ser uma pessoa temente a Deus, ele representa a esperança, ele representa o agir de Deus na vida da humanidade. Tanto que o nome Noé significa descanso. Quando Noé nasceu como filho desse outro Lameque ali de Gênesis 5, ele colocou o nome de Noé descanso, porque ele cria que Deus poderia dar uma resposta positiva, uma resposta de descanso de todo o sofrimento que o povo estava passando por conta da maldição da terra. Então vejam que nós temos dois Lameques. Lameque, neto de Caim, representando o mal, e outro Lameque, pai de Noé, representando o bem, o serviço a Deus, a fé e a esperança. Que possamos, meus irmãos, sempre estar do lado daqueles que servem ao Senhor, daqueles que esperam a volta de Cristo Jesus. O mundo tem nos oferecido muita coisa. O mundo tem tentado nos tirar do santo caminho da salvação. Mas que nós, irmãos, possamos estar com os olhos fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o alvo que precisamos atingir, o alvo ao qual nós estamos nos dirigindo, para que possamos entrar nas portas, entrar na Jerusalém celestial pelas portas. Em Apocalipse nós encontramos: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade santa pelas portas. Que possamos, irmãos, estar aptos, estar de pé naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Estudos, meus irmãos, estão sendo feitos e a conclusão desses estudos é que a violência fascina os homens. E quando eu digo homens, não estou dizendo o sexo masculino, e sim que a violência fascina a humanidade, principalmente os mais jovens. Talvez isso, meus irmãos, venha a explicar o porquê aquela grande arena de Roma, chamado Coliseu de Roma, ficava lotado de pessoas para assistirem às lutas sangrentas e sanguinárias dos gladiadores, ou então a luta de homens contra bestas feras, animais ferozes. E, meus irmãos, com este ato de Lameque, assistimos o início dessa prática terrível de se celebrar atos de violência. E estamos cada vez mais próximos daquela época em que o Senhor Jesus disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse multiplicar da iniquidade, meus irmãos, envolve inclusive a violência. Não é apenas sexualidade, não é apenas roubo, não é apenas mentira. Mas a violência também está incluída nessa questão da iniquidade. Estamos vendo muito se multiplicar todas essas coisas. E o amor de muitos está esfriando. Que Deus nos ajude, irmãos, a nos protegermos dessa onda de frieza espiritual. Que nós possamos ter sempre o nosso coração aquecido pela graça, pela glória e pela presença de Deus, para que este amor de Deus flua em nossos corações e possamos continuar trabalhando para Ele, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Continuando então, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. E aqui o comentarista usa o texto de Isaías 2:4. Esse texto de Isaías 2, meus irmãos, retrata uma pequena parte do reino milenal de Cristo, aquele período de 1000 anos em que Cristo vai governar a terra, e nesse governo haverá a restauração de todas as coisas na terra, inclusive a restauração do que acontecia lá no Éden, na época do Éden, quando os animais eram todos, entre aspas, dominados pelo homem. Durante o milênio, todas estas situações serão reestabelecidas e as pessoas não mais se matarão.
durante estes 1000 anos. Então aqui o comentarista faz uma referência a este período. Continuando então, sob tópico 3, a tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, os descendentes de Caim, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Ali os fabricantes de tendas, criadores de gado, havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Conforme nós comentamos anteriormente, meus irmãos, quando um povo, uma população se estabelece em cidades, ele acaba experimentando um processo de evolução, que podemos chamar também o processo de civilização, ou seja, tornar civilizado. A proximidade, quando as pessoas moram numa cidade, elas estão muito próximas. E essa proximidade entre as pessoas e essa interação entre elas possibilita os avanços nessas áreas mencionadas, que, como diz aqui, fabricante de tendas, criadores de gado, metalúrgicos, músicos. Tudo isso, irmãos, é muito difícil ser desenvolvido por uma pessoa sozinha. É muito mais fácil quando várias pessoas juntas que moram numa cidade, que estão ali interagindo, se unem para desenvolver algum aspecto da vida em comum. Então é por isso que quando se unem em cidades, o desenvolvimento, o chamado processo de, entre aspas, civilização, ele se dá ali naquele povo porque eles estão unidos, estão trabalhando juntos, estão interagindo juntos e acabam chegando num objetivo comum muito mais rápido do que uma pessoa trabalhando sozinha. E uma outra coisa interessante também, meus irmãos, que motiva o desenvolvimento nas cidades é justamente aquela questão de resolver problemas comuns. Imagina, por exemplo, muitas pessoas morando muito próximas numa cidade e precisa, por exemplo, de suprimento de água. O que fazer? Por causa do problema, se a pessoa está morando no campo, por exemplo, não vê tanta necessidade em se canalizar água. Mas e quando você mora numa cidade? Quando você está morando tudo muito próximo uns dos outros ali? Você vê uma necessidade, por exemplo, de se canalizar água. E junto com a canalização tem que ter algum sistema para bombeamento de água. Então, os irmãos percebam que essa junção de pessoas, esse fato das pessoas morarem próximas umas das outras, vão gerando, entre aspas, problemas, demandas, necessidades, e o povo vai trabalhando para resolver essas necessidades, suprir essas necessidades, resolver esses problemas, e isso vai fazendo com que o povo vá se desenvolvendo tecnologicamente. E eu acredito que foi justamente isso que aconteceu ali com os descendentes de Caim. Continuando então, no texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Conforme comentamos, meus irmãos, quem vive nas cidades está passando pelo processo, entre aspas, da civilização, se tornando civilizado, enquanto quem ainda está morando no campo, que é o caso ali dos descendentes de Sete, como comentamos com os irmãos, nós não encontramos na Bíblia Sagrada nenhuma menção de construção de cidades pelos descendentes de Sete. Nós encontramos a menção de Caim construindo uma cidade e por conta disso alcançou aquele desenvolvimento tecnológico notável, e depois nós vemos a menção da construção de uma outra cidade depois do dilúvio, quando eles estavam ali, construíram ali a cidade de Babel e estavam construindo aquela torre gigantesca para chegar ao céu como um ato de rebeldia contra Deus. Então nós vemos na Bíblia Sagrada, antes do dilúvio, apenas a cidade de Caim, a cidade que Caim construiu, e depois do dilúvio, imediatamente, nós vemos a citação de Babel. Fora estas duas cidades, a Bíblia não menciona nenhuma outra cidade construída, principalmente pelos descendentes de descendentes de Sete. E se eles estavam morando no campo, eles estavam, segundo nós comentamos agora há pouco, no segundo estágio, que era o estágio da barbárie, onde eles eram agricultores e pastoreavam os animais. Ou seja, nesse estágio, o nível de
conhecimento tecnológico é muito limitado. Por quê? Porque eles estão muito espalhados, eles não vêem necessidade de ficar inventando coisas, eles não precisam passar pelo processo de civilização, porque moram todos muito longe, ficam todos muito separados. Então, até o processo social é bem diferente entre aqueles que moram no campo e aqueles que moram na cidade. Então, acredito eu, meus irmãos, que estas sejam as evidências e as principais causas, né, da diferença entre a descendência de Caim, que apesar de ser ímpia, morava em cidades e podia, por conta disso, se desenvolver tecnologicamente, e os filhos de Sete, que eram camponeses, trabalhavam e moravam no campo, não em cidades, e por conta disso não adquiriram tanta prosperidade tecnológica. Seguindo em frente, então, por esse motivo, estes, né, que seriam os filhos de Sete, seduzidos pela civilização daqueles, vieram, né, que eram os filhos de Caim, vieram a afastar-se de Deus. E o comentarista usa aqui Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 3. Se nós formos olhar, meus irmãos, com cuidado esse texto de Gênesis 6, de 1 a 3, nós veremos que tudo indica que os filhos de Sete foram, entre aspas, fisgados pelas mulheres da descendência de Caim. A Bíblia diz que os filhos de Deus, que ali em Gênesis 6 são representados pela linhagem piedosa de Sete, começaram a olhar as filhas dos homens, que representavam as filhas da linhagem de Caim, e foram se engraçando uns com os outros, os filhos de Sete, filhos da descendência de Sete, com as mulheres da descendência de Caim, e acabaram se unindo em matrimônio, se casando, se relacionando sexualmente e gerando filhos. Isso, meus irmãos, fez com que se misturassem as duas linhagens, a linhagem piedosa de Sete com a linhagem ímpia de Caim. Se misturou as duas linhagens e a partir daí toda a humanidade se corrompeu. A partir daí não houve mais diferenciação entre linhagem piedosa de Sete nem nada. Tudo virou uma coisa só e, infelizmente, pendendo para o lado do mal, pendendo para o lado da violência. Como a Bíblia ali no começo de Gênesis fala muito bem, que Deus destruiu o povo com as águas do dilúvio, motivado também por causa da violência. Continuando então, a partir daí a iniquidade alastrou-se de uma tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. É o que acabamos de falar. Quebrou-se aí a separação das duas linhagens, houve a mistura, houve, enfim, a confusão toda e, infelizmente, todo o povo foi condenado a morrer ali nas águas do dilúvio, com exceção de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. E ele foi salvo e ele, através dos seus filhos, houve o repovoamento de toda a terra. Continuando então, meus irmãos, chegamos ao tópico 3, ao final, ao último tópico desta lição, e o título é O Deus que intervém na civilização. Aqui, meus irmãos, devemos levar em consideração que a palavra intervir significa, em certo sentido, anular o livre-arbítrio de alguém, e obrigá-lo a fazer algo que não era da sua vontade. A palavra intervir significa isso, anular o livre-arbítrio de alguém e obrigá-lo a fazer algo que ele não queria. Então nós vamos analisar esse tópico 3, baseados nessa definição da palavra intervir ou intervenção. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem direito de intervir, tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança à civilização humana. Aqui é exemplo do que nós vimos. O comentarista apresenta um pequeno sumário daquilo que será tratado neste tópico. Sob tópico 1, a intervenção na biografia de cada homem.
Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. E para isso ele cita 3 textos bíblicos, Gênesis 3:9, Gênesis 4:6 e Gênesis 5:24. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu quero enfatizar. Nós precisamos analisar esse tópico baseado na definição do que é intervir e do que é intervenção. Parece que o comentarista quis usar a palavra com uma definição um pouco diferente do que é a definição verdadeira. Mas nós vamos trazer, a análise para a definição verdadeira, que é, de uma certa forma, anular o livre-arbítrio de alguém e obrigá-lo a fazer algo que inicialmente ele não gostaria de fazer. Então, analisando esses 3 textos que o comentarista deixou aqui. No caso de Adão, mencionado ali em Gênesis 3:9, vemos a Deus buscando o homem que já havia se perdido e cometido o pecado diante de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos que não foi uma intervenção de Deus para mudar alguma coisa, mas foi a execução do juízo sobre a ação pecaminosa do primeiro casal. No caso de Caim, que está em Gênesis 4:6, vemos Deus oferecendo ajuda ao filho de Adão, antes que ele cometesse aquele ato terrível e cruel contra o seu irmão Abel. Mas, conforme mencionamos, ele recusou a oferta de Deus. E por fim, meus irmãos, nós vemos o desfecho da história de vida de Enoque, retratado em Gênesis 5:24. Quando Deus para si o tomou, porque ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vamos ler o que diz em Hebreus 11:5, na Almeida Revista e Corrigida. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Vejam, meus irmãos, que em nenhum desses 3 episódios Deus interveio no sentido real da palavra, ou seja, anulou o livre-arbítrio de quem quer que seja. Aqui Deus agiu, aqui Deus fez, deu a cada um segundo as suas atitudes. Ele repreendeu e amaldiçoou o primeiro casal por causa do pecado, isso não foi intervenção. Ele estendeu a mão de ajuda para Caim antes dele pecar e ele rejeitou. E trasladou Enoque, porque Enoque alcançou um testemunho de que agradara a Deus. Então nós vemos, irmãos, que não houve intervenção, não houve aí uma anulação do livre-arbítrio de nenhuma dessas 3 personagens, e sim apenas a ação de Deus em cima de uma necessidade. Seguindo em frente, então, indiretamente o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituídas. Na realidade, meus irmãos, nós vemos que Deus não tem um padrão de agir. Ele, por ser Deus, por ser soberano e dominador de tudo, ele faz o que quer, como quer e no tempo que quiser. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus não tem um padrão. E nós, humanos, falhamos quando tentamos determinar um padrão do agir de Deus. Deus trabalha como Ele quer, porque Ele é Deus. Seguindo em frente, Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar, atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Aqui novamente, meus irmãos, o comentarista faz menção à imanência de Deus. Para provar para os irmãos, como um exemplo, não para provar, mas como um exemplo para os irmãos de que realmente Deus cuida de tudo, a Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. E como diz o pastor Luciano Subirá, nós não sabemos para que Deus vai usar essa informação, mas a Bíblia diz que estão todos contados, todos os cabelos na nossa cabeça. Até aqueles que caem no banho, aqueles que caem na escovação, está tudo computado diante do Senhor.
Deus, irmãos, continua agindo e não vai parar de agir. Glória a Deus. Continuando. E sempre que necessário, intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana, como a conhecemos, não mais existiria. Realmente, meus irmãos, Deus continua no controle de todas as coisas. Muitas vezes nós não vemos, nós não conseguimos enxergar o agir de Deus. Mas Deus sempre está agindo, sempre Deus está cuidando, sempre Deus está guardando. O salmista diz lá em Salmo 3:5, né? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Este versículo me causa bastante alegria em saber que Deus está cuidando de nós, inclusive enquanto estamos dormindo. E se não for Ele nos sustentando durante o sono, nós não acordaríamos no dia seguinte. Então vejam como Deus continua cuidando de todas as coisas. Continuando então, subtópico 2, a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Aqui ele cita Gênesis 6 e 7 e também 11 e 5. Aqui, meus irmãos, precisamos diferenciar o agir de Deus. Como eu disse anteriormente, nós não podemos definir um padrão, mas de acordo com o que nós lemos na Bíblia sobre como Deus está agindo, nós podemos fazer uma interpretação de como Deus agiu naquele caso em específico. E aqui nós temos duas situações. Nós temos o dilúvio e nós temos o evento da Torre de Babel. No dilúvio, meus irmãos, Deus não interveio no sentido de anular o livre-arbítrio de ninguém. Na realidade, no dilúvio, Deus estava trazendo a condenação para a humanidade decorrente de sua vida de pecado. Deus não anulou naquele momento do dilúvio o livre-arbítrio de ninguém. O que ele fez ali foi agir e recompensar aquela nação violenta, aquela nação pecaminosa, com uma condenação justa da parte do Deus Santo. E morreram todos, a não ser ali as 8 almas, né? Noé, seus 3 filhos, a esposa de Noé e as suas 3 noras. Aquelas 8 almas se salvaram porque Noé achou graça diante do Senhor. Não houve, mais uma vez eu repito, não houve na definição da palavra intervenção, não houve intervenção. Houve sim uma ação de Deus ali. Já no caso da Torre de Babel, aí sim. Na Torre de Babel é muito clara, né, a intervenção de Deus. Deus interveio ali na Torre de Babel. Por quê? Porque ele mudou a língua daquele povo. A Bíblia chama de confundiu a língua do povo, para que um não entendesse mais o outro, e eles se separassem e parassem de construir aquela torre e terminassem de construir a cidade. Porque aquela torre e aquela cidade era um ato de rebeldia contra o Deus Todo-Poderoso. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Então, no caso da Torre de Babel, Deus interveio realmente. Ele não perguntou a ninguém, ele não respeitou o desejo de ninguém e simplesmente confundiu a língua de todos. E por conta disso, eles se separaram. Então, meus irmãos, aqui sim, na Torre de Babel, nós interpretamos que houve uma intervenção de Deus e Deus fez com que a sua vontade prevalecesse ali. Mas, nos outros episódios, conforme comentamos, não conseguimos enxergar uma intervenção e sim uma ação de Deus. Ação recompensando tanto com maldição e condenação, quanto com bênção, que foi o caso de Enoque, que foi trasladado e está hoje ainda com o Senhor nosso Deus. Continuando então, e desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. Aqui, meus irmãos, eu tenho mais um ponto de discordância com o que o comentarista colocou, pois nós vemos pela Bíblia Sagrada que Deus raramente impõe sua vontade soberana, principalmente sobre os rebeldes.
O que ocorre, meus irmãos, é que os rebeldes e os apóstatas têm liberdade de fazer o que quiserem. Porém, um dia terão que prestar contas diante do seu Criador. E muitas vezes Deus permite que fatalidades aconteçam com estas pessoas, mas não porque Deus quer obrigá-los, intervir e anular o seu livre-arbítrio para que eles venham a servir a Deus, não. Mas sim, esses infortúnios, essas perseguições, estas guerras que muitas vezes atingem essas pessoas, é tão somente resultado do plantio, das ações que eles tomaram diante de Deus. No meu entendimento, meus irmãos, Deus não sai obrigando ninguém a fazer a sua vontade, porque nós não somos robôs. Deus nos deu a liberdade de exercer o livre-arbítrio e nós temos liberdade de escolha, salvo naquelas situações em que Deus, na sua soberania, decide agir, como nós falamos na aula passada. Mas essas ações de Deus, meus irmãos, são raridade. Normalmente temos a liberdade de escolher o que queremos para as nossas vidas. Seguindo em frente, então, de Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. Aqui, então, meus irmãos, é a repetição do que nós vimos agora há pouco. Subtópico 3, Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes, somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Nós vemos, meus irmãos, que a salvação nas Sagradas Escrituras, elas começam com os indivíduos. E não podemos nos esquecer, meus irmãos, que a civilização é formada por indivíduos. Se esses indivíduos aceitam o Evangelho e se convertem, normalmente esta civilização passará a ser influenciada por estas pessoas, por estes indivíduos que alcançaram a salvação. E se cada vez mais pessoas, mais indivíduos são salvas nessa civilização, existe uma possibilidade grande de até conseguir-se mudar a história através da atuação dos servos fiéis ao Senhor. Então o comentarista diz aqui, né, que o Senhor não veio salvar apenas biografias, né, não veio salvar apenas os indivíduos, mas Ele quer salvar a civilização e também a história. Mas nós temos que entender, meus irmãos, que a civilização ela é formada por indivíduos. A civilização é formada por pessoas. E se salvamos as pessoas, se as pessoas são salvas, elas começam a influenciar as outras e conforme vão se salvando mais e mais pessoas, a civilização, ou o povo, ou aquela sociedade inteira é alcançada pela salvação. Então, não ficou muito didática nessa questão colocada pelo comentarista, mas vamos analisar por este ângulo, né, de olhar que o indivíduo é a célula que forma tanto a civilização e também a questão da história, que vamos dizer assim, que rege a história. Se o indivíduo é salvo, se os indivíduos são salvos, logo a civilização pode ser salva e logo a história pode ser mudada. Então, sempre precisamos começar pelo indivíduo. Mesmo se citarmos, por exemplo, o que aconteceu com Nínive, depois da pregação de Jonas, nós vemos que, entre aspas, a cidade se converteu, a civilização se converteu, mas na realidade as pessoas, os indivíduos que deram ouvidos à pregação de Jonas e se converteram. Então, de uma forma ou de outra, não é a civilização que é salva, e sim as pessoas que formam essa civilização que são alcançadas e libertas pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Continuando, na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Na realidade, meus irmãos, precisamos voltar a afirmar que a responsabilidade é individual. Redimir nações depende do arrependimento dessas nações, conforme comentamos agora há pouco, a exemplo do que aconteceu com Nínive na pregação de Jonas.
Nós não salvamos, nós apenas pregamos. Quem salva é a palavra mediante o convencimento do Espírito Santo. Mas a nós cabe apenas pregar. Continuando, chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. E esse dia, meus irmãos, será no reino milenal de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então à conclusão. A única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Não há dúvida sobre isso. Por essa razão, proclamaremos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Muito obrigado, meus irmãos, pela vossa companhia até aqui. Obrigado pelo seu apoio, obrigado pelas suas orações. Que o Deus Todo-Poderoso continue abençoando a sua vida de uma forma abundante e poderosa. Nos ajude com as suas orações, nos apoie com o seu clamor ao Senhor por este humilde trabalho. Em querendo, fique à vontade para nos mandar uma mensagem, ou através de um comentário neste vídeo, ou através de um e-mail, ali também que consta ali na parte de informações deste vídeo. Os irmãos fiquem à vontade para interagir conosco. Deus os abençoe e que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos de volta. Graça e paz.